Passada nós praticamente terminamos falando sobre os dois tipos de mentalidade. E eu dei alguns exemplos para os irmãos de mentalidade carnal e de mentalidade espiritual. E o apóstolo Paulo, portanto, ele continua nos dizendo algumas coisas a respeito desse assunto. E eu vou me ater, eu vou me segurar dentro desse texto aqui, desse título que eu coloquei diante de vós. O apóstolo Paulo, ele vai fazer um contraponto, ele vai diferenciar o que é viver uma mentalidade carnal e o que é viver uma mentalidade espiritual. Ele mesmo vai dizer: a mentalidade da carne é carne. A palavra no grego é sarx, carne, desejo. Ela é levada pelos desejos, ela é levada pelas paixões. Então, a carne, ela vai pelos desejos, ela vai pelas paixões. E a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Deus não compactua com esse tipo de mentalidade e nem tampouco pode agradar a Deus. Contudo, quem vive no espírito, no pneuma, a palavra espírito no grego é pneuma, a palavra carne no grego é sarkis. Quem vive no espírito, diferentemente de quem vive na carne, a pessoa que vive no espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Ele quer viver na dependência do espírito, totalmente dependente do Espírito Santo, e nessa dependência do Espírito Santo ele acha vida e acha paz. Então nós temos um contraponto entre a carne e o espírito. Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer duas coisas importantes. Queria que os irmãos acompanhassem esse raciocínio, porque aqui é só uma pequena introdução. No versículo 9, ele coloca diante de nós, duas coisas. Primeiro, ele identifica o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, para ser cristão, ele tem que ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar na vida dele. Ele diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, o que é um cristão? Um cristão é aquele que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo faz morada. Então esse é um cristão. Mas todo cristão, portanto, todo cristão, ele é morada, ele é residência, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive, o Espírito Santo, ele mora em nós. Nós nos tornamos um templo, uma casa do Espírito Santo que habita em nós. Então aqui é a casa, aqui é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Interessante que hoje pela manhã estava fazendo a minha leitura devocional e eu lia o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é justamente o momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja primitiva. E nós vemos ali, olhando para o capítulo 1, a igreja estava orando perseverantemente. Os discípulos oravam, os discípulos buscavam a presença do Senhor. E um segundo fator, além da igreja orar, além da igreja ser perseverante na oração, a igreja estava unida.
Havia o quê? Unidade na igreja. Veja só, o Espírito Santo, ele faz morada numa igreja que tem essas qualidades. Uma igreja que ora, uma igreja que persevera em oração, uma igreja que busca intensamente a sua presença, e uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem união. Então, quando todos estavam ali, reunidos, no mesmo lugar, 120 pessoas, todos os discípulos, até Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, eles estavam todos presentes. De repente, diz aí, veio do céu um som do céu, como se fosse um estrondo do mar. Veio um som do céu. Depois do som, veio um vento impetuoso, e toda aquela casa foi cheia da presença de Deus, porque o Espírito Santo, o símbolo dele é o vento. O vento sopra onde quer, da forma que quer e aonde ele deseja. Então o vento, ele sopra aonde ele é bem-vindo. A igreja estava orando, a igreja estava buscando, a igreja estava em unidades, e de repente todos começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo derramou-se copiosamente sobre a igreja, e até os dias de hoje ele está conosco. Então o que acontece? A igreja, ela tem que ser o quê? Habitação do Espírito Santo. E eu lhe pergunto nesta noite: você é a habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus? Aleluia! Você é filho de Deus? Você pertence a Jesus de Nazaré? Oh, Rei da Glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, portanto, afirma que a partir de agora não estamos mais na carne, não vivemos mais segundo os desejos da carne, isto é, não estamos mais presos ao pecado, não estamos mais subjugados aos desejos. Diz assim, se pelo Espírito, de novo aí a palavra, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como que eu posso viver? Espiritualmente, como que eu vivo? Eu vivo se o Espírito Santo na minha vida, fizerem morrer os atos do corpo. Interessante que uma outra tradução, a Bíblia Mensagem, diz assim: melhor a fazer é dar a ela, a carne, o enterro definitivo, e se engajar na nova vida espiritual. É pelo Espírito Santo que conseguimos fazer morrer os atos de pecado do nosso corpo. Paulo está afirmando que fazer morrer, a palavra aqui, fazer morrer é um ato de mortificação. Nós temos que fazer morrer a carne, o velho homem. O que é fazer morrer? A primeira pergunta que eu faço aqui: o que é mortificação? Mortificar a nossa carne é aquele reconhecimento consciente, cristalino, do mal que nós temos. Nós sabemos que o velho homem, ele tem tendências para o mal. Nós temos que ter um repúdio tão decisivo e radical do mal, que nenhuma imagem poderia retratá-lo tão bem quanto o de fazer morrer. A carne não pode sobrepujar. Quando fala assim, fazer morrer,
A ideia aqui, diretamente do grego, é matar alguém. É matar o quê? A carne. Matar o quê? Os desejos. Entregar alguém para ser morto. Especialmente no caso de sentença de morte ou a sua execução. Quer dizer, você tem que fazer morrer o homem velho. A carne não pode sobrepujar. A carne não pode ter proeminência na sua vida. Em outro lugar, o apóstolo Paulo ele se refere a isso como um gesto de crucificar a carne com as paixões e os desejos. Então nós temos que crucificar a carne, fazer morrer, mortificar os desejos da carne. Jesus vai dizer assim para nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e faz o quê? Siga-me. Então quer dizer, negar a si mesmo é você negar o velho homem. Negar a si mesmo é você negar os prazeres da carne, as concupiscências. É isso que ele está dizendo. O famoso teólogo John Owen, ele fala assim, se você está lutando contra o pecado, está vivo. Se você está lutando contra o pecado, significa que você está vivo. Anime-se. Mas, se o pecado domina sem oposição, você está morto. O pecado está dominando e não tem oposição, ele diz: você está morto. Não importa o quão vivo esse pecado o faça sentir. Eu estava vendo domingo aqui no culto, quando começou a pregação da palavra, eu achei aquilo um absurdo. Pessoas casadas, na hora da palavra, ela saindo do culto. Pessoas aqui que já foram dessa igreja, que está mais ou menos assim. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Durante a pregação da palavra, ficou aqui durante os louvores. Mas quando chega a pregação da palavra, vai embora da linha. Não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Aí eu lhes pergunto: como que está a situação dessa pessoa? Essa pessoa, ela está praticamente morta. Espiritualmente ela está morta, porque o pecado está ganhando. O velho homem está sobrepujando na vida dela. A pessoa que está lutando, ela está sentada. Ela está ouvindo atentamente a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Ela está com os ouvidos abertos, ouvindo. Ela precisa ouvir aquela palavra. Aquela palavra é um alimento para a vida dela. Aquela palavra vai robustecer a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Eu preciso de me alimentar. Eu preciso de comer essa palavra, aleluia. Aleluia. Agora, a partir do momento que você trata com desdém, não vem para a igreja não, fica em casa. Vem para a igreja não, faça-me um favor, porque você está se envergonhando, descaracterizando. Vem para a igreja, chega na hora da palavra, dá linha. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo. Os obreiros estão vendo o que está acontecendo. E certas pessoas dentro da igreja saindo. Às vezes não espera a bênção apostólica. Tem gente que é ansiosa, nem espera a bênção apostólica acontecer, que antes da bênção apostólica ele já está lá fora, já está dentro do carro dele. Para que essa pressa? Então quer dizer, a gente tem que entender que nós temos que lutar. O que nós temos de fazer é morrer. Aleluia. São todos os atos do corpo, ou seja, todo o uso do nosso corpo. Os olhos,
Quando a gente era pequeno, cuidado, olhinho que vê, a gente cantava. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado, pezinho, onde vai, né? O Salvador do céu está olhando para você, não é assim? É que a gente cantava. Então quer dizer, tudo isso aí tem que ser determinado. Se nós estamos andando de acordo com o Espírito ou de acordo com a carne, que tem como propósito servir a si mesmo e não a Deus. Quem eu estou servindo? Estou servindo a quem? Eu lhes pergunto nesta noite. Né? Nós temos que fazer morrer a carne. Ou seja, evitar aquilo que sabe ser pecado. Nós temos que evitar aquilo que você sabe que é pecado. Tem que evitar tudo que leva ao pecado. E até mesmo que é duvidoso. Então nós temos que evitar. Você sabe que aquilo ali não pode? Tem certas amizades que não é boa para você. Então sai fora dessa amizade. Tem certos aplicativos que não é bom para você. Então saia fora desses aplicativos. Por quê? Porque se você não sair fora, o que vai acontecer? A carne vai ganhar. A carne me liga com o Espírito. E o Espírito com a carne. Porque são opostos entre si. Esses dias alguém falou, por que você não usa certos aplicativos? TikTok. Eu não uso. Porque eu sei que só tem coisa errada. Imagens obscenas, pornográficas. Então, eu sei que aquilo vai me fazer mal, eu não vou chegar perto daquilo. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui para nós. Nós temos que fazer morrer. Nós temos que mortificar a nossa carne. A carne tem que ser mortificada. Interessante que você vai lá na sua casa, que tem um quintal lá, e constantemente você tem que cortar o mato da sua casa, não tem? Tem um mato lá, você chega lá, corta todo aquele mato. Você pode até tentar tirar a raiz do mato, mas passado algum tempo, você volta naquele quintal e percebe que o mato está novamente ali, espiando, querendo sair para fora. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Olha só, como se dá, como acontece a mortificação? É uma questão de fazer morrer. Está num processo ativo. Ou seja, nós somos responsáveis por fazer o mal morrer. Tem que partir de nós. Paulo acrescenta aqui, é pelo Espírito, o Espírito que habita em vocês, o Espírito que habita em mim. Ele que vai me dar capacidade, Ele que vai me dar habilidade, Ele que vai me dar força para vencer, para mortificar os desejos, as paixões da carne. O Espírito Santo dará vida aos seus corpos mortais. O Espírito Santo me deu vida e vida com abundância. Se Ele me deu vida com abundância, uma vida significativa, significa que Ele vai me dar graça, que Ele vai me dar poder para vencer o pecado em mim. Nós podemos fazer morrer os atos do corpo. O Espírito Santo é o agente e só Ele tem o poder para tal. Somente o Espírito Santo pode dar-nos o desejo. Somente o Espírito Santo pode dar-nos a disciplina, a determinação para rejeitar o mal. Não obstante, somos nós que temos que tomar a iniciativa de agir. Tem gente que pensa o seguinte, o negócio é jejuar. Para vencer o pecado, tem que jejuar.
tem que orar, sim, temos que jejuar, temos que orar, mas tem também que vigiar. A pessoa ora, a pessoa vai no monte, a pessoa participa disso, daquilo, mas não vigia. É isso que está dizendo aqui para nós. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Aleluia. Aleluia. Com o poder dele em nossas vidas nós podemos vencer. Mas temos que fazer morrer o velho homem. Jesus, falando sobre o pecado do adultério mental, ele diz assim no Sermão da Montanha: mas me diga, qualquer que olhar, olha o olho aí, olha o olho, já vai falar, fiz um concerto com os meus olhos. É o olho, do olho vai para onde, meus irmãos? Do olho vai para onde? Do coração. Então está dizendo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, é um olhar cobiçoso. Jesus está falando aqui de um olhar cobiçoso, um olhar que cobiça, desse um mandamento, um olhar que deseja. Então, se você tem um olhar cobiçoso, você já cometeu adultério com ela no seu coração. A gente sabe que tudo começa onde? No coração. O ódio começa onde? O assassinato começa onde? No coração. O adultério também começa onde? No coração. Não é essa coisa, estou andando na rua e pá, adultério não. O adultério é toda uma construção, meus irmãos. É algo que vai acontecendo, sucedendo. Então, diante desse fato, Jesus fala assim para mim e para você: se o teu olho direito fizer pecar, se o teu negócio é o teu olho, viu, meu irmão? Se o teu negócio é o teu olho que está levando o teu coração a pecar, sabe o que você faz? Tira o teu olho fora. Pega a faca lá na cozinha lá e fica sem olho. É melhor entrar sem olho no céu do que ir para o inferno. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ou vou chegar ceguinho lá no céu. Teve um indivíduo chamado Orígenes. Orígenes elevou isso tão ao pé da letra que ele cortou o pingolim fora. Cortou para vencer a tentação. Ele levou literalmente, levou o texto literalmente, né? Muita gente estava levando literalmente. Olha aí, se a sua mão direita não faz pecar, tem que fazer o que com a mão direita? Tem que cortar com a mão direita e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus aqui, meus amados, ele não está literalizando, ele está mandando você tirar teu olho, viu? Pelo amor de Deus. Ele não está mandando você tirar a tua mão direita, o teu pé. Não. Jesus está mandando você, ele não está mandando você mutilar. Jesus está mandando você mortificar os seus desejos pecaminosos. Mortificar. Mortificar é porque tira o olho. O olho está te levando a pecar, tira o olho de lá. O teu pé está te levando por lugares errados, saia de lá. A tua mão também está lhe fazendo a pecar, não utilize mais. É isso que ele está dizendo. É um processo de mortificação. Tem certas coisas que lhe faz mal, né? Tem certas séries de televisão, séries aí que lhe faz mal, que faz mal para a sua vida espiritual. Não assista, meu irmão, pelo amor de Deus.
Se está lhe fazendo mal, se está te levando a pecar, pare de assistir, pare de ver. Vai fazer outra coisa produtiva. Por outro lado, precisamos voltar a nossa mente para as coisas que o Espírito deseja. Ele está dizendo aqui para nós, o apóstolo Paulo, em Colossenses: buscai as coisas do alto. Buscai o quê? O conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do céu e não nas coisas terrenas. Nós temos que pensar nas coisas do céu. Nós temos que olhar para as coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu fico imaginando o seguinte: meu período de adolescência e meu período de juventude foi um dos períodos mais produtivos da minha vida espiritual. Porque o período de adolescência, de 14, 15 anos para frente, eu estava me dedicando à igreja. Eu estava orando, estava participando dos pequenos grupos, grupo de evangelização, grupo de oração, lendo a Bíblia, aprendendo. E quando eu cheguei lá com os meus 18 anos de idade, eu fui para um seminário. Fiquei até os meus 21 anos aprendendo a palavra de Deus. Então nós temos que pensar nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Em Mateus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que buscar o quê? As coisas do alto, buscar o reino de Deus, tudo que lhe compete o reino, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Sim, as coisas do alto é um contraponto com as coisas terrenas, os desejos, as coisas passageiras da terra. Eu fico imaginando os adolescentes eles têm uma dificuldade imensa de frequentar os cultos de terça-feira. E por quê? O que os adolescentes estão fazendo agora? Os adolescentes, a mocidade, têm uma dificuldade imensa de sentar aqui no culto de terça-feira para aprender. Eles estão fazendo o quê? A maioria, se não estiver trabalhando ou estudando, estão em casa. Os adolescentes estão fazendo o quê? Em casa. Aí a dificuldade toda dos adolescentes, eu acompanho, sou professor, é justamente isso, é manter um objetivo em Deus, é estar na presença do Senhor, é fazer a vontade de Deus, é deixar Deus ser o Senhor da sua vida. Aí eu pergunto: para que serve o adolescente da igreja? Para que serve o adolescente da igreja aqui? Para quê? Para vir aqui no domingo e cantar somente para isso? Não está crescendo, não está evoluindo. Você vê numa escola bíblica dominical, aquele tantinho de adolescente. E a nossa juventude, que praticamente mais da metade da juventude não frequenta os cultos semanais, fica só nos cultos de domingo à noite. Mas quando é os cultos semanais, que precisa se robustecer, precisa crescer, o jovem pode pular, fazer isso, fazer aquilo, lá do regueté, cadê? Por que não está aqui aprendendo a palavra do Senhor? Por que não está aqui sentado, ouvindo, crescendo, tendo discernimento da palavra de Deus? Não, eles não estão aproveitando devidamente esse tempo que Deus está lhes dando, tanto os adolescentes quanto a juventude. E o tempo passa.
você vai dizer: eu passei um tempo lá na igreja, mas eu não aprendi, eu não cresci, eu fiquei no mesmo patamar, eu não evoluí. Não evoluiu porque não quis. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Nós devemos mudar a motivação para o pecado ao lembrar-se do Evangelho. O que nós temos que fazer? É lembrar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, temos uma obrigação, mas não para com a natureza pecaminosa. Ele está dizendo aqui, a obrigação que nós temos como cristão não é com a carne, não é com as sardas, não é. Nós não temos mais obrigação nenhuma com o pecado, com a carne, com os desejos. Quando Paulo utiliza esse portanto, quando ele coloca esse portanto aqui, no versículo 12, é uma referência a uma afirmação anterior, que nos fala que nós fomos redimidos pela justiça de Cristo. Foi o que nós falamos na semana passada. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer, Jesus perdoou o meu pecado, Jesus perdoou o teu pecado. Não há condenação, não há culpa, não há penalidade, não há acusação contra a sua vida, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o teu e o meu pecado. É isso que ele está nos dizendo aqui. É a justiça de Cristo que veio sobre nós. E muito mais do que isso, vai além da salvação que nós temos em Cristo. Ele também fala assim, que um dia nós seremos libertados desse corpo aqui, desse corpo pecaminoso. Tem uma moça chamada Johnny, e ela, quando ela era adolescente, ela foi dar um mergulho no lago, e ela bateu a cabeça numa pedra, numa rocha, e ela ficou praticamente paralítica. Não somente paralítica, mas ela não consegue mexer as mãos direito, ela tem que usar a boca para fazer as coisas, anda de cadeira de roda, enfim. E ela se converteu, ela aceitou a Jesus como Salvador. Ela vive viajando, pregando o Evangelho. E ela fala interessante que quando eu chegar no céu, ela fala que quando eu chegar no céu, eu vou correr. Que quando eu chegar no céu, eu vou ser alegre. Enquanto eu estiver nessa terra, eu estou limitada a um corpo deformado. Mas quando eu chegar no céu, eu vou ter um corpo incorruptível. Eu vou ter um corpo imortal. Eu vou poder correr no céu. Eu vou poder voar no céu. Aleluia, eu vou estar na presença do Senhor. É isso que está dizendo aqui para nós. Além de nós recebermos a penalidade, ou a não penalidade, a justificação dos nossos pecados, diz assim, aquele, versículo 11, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! O Espírito Santo ressuscitou Jesus no terceiro dia. Foi o Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo que Jesus venceu a morte. E no mesmo poder que habita em mim, no mesmo poder que habita em você, o Espírito Santo, nós teremos um novo corpo. Aleluia! Aleluia, meu Deus! Alguém falou assim para mim essa semana: o nosso corpo vai ser invisível? Eu falei: não. O corpo vai ser tanto aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos.
vai ter essa essência de cada um de nós, mas teremos um corpo imortal, teremos um corpo incorruptível. Você vai me reconhecer no céu, eu vou te reconhecer no céu. A tua aparência, a tua identidade vai estar lá no seu corpo, estampado. Mas é um corpo que não tem o quê? Mortalidade, um corpo que não vai mais morrer, um corpo que não tem mais corrupção. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, nós recebemos a salvação, nós recebemos a justificação legal do nosso pecado. Agora nós temos vida abundante em Cristo e seremos transformados, teremos um novo corpo imortal e incorruptível. Nós temos uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem esperança em Cristo Jesus. Oh, Pai da Aleluia! Ele está dizendo assim, portanto, olha assim para mim e para você, o texto está me dizendo isso. Portanto, temos uma obrigação, ou nós somos devedores, não a carne, viu? Você não deve nada à sua carne. Paulo quer dizer, se nos lembrarmos do que Cristo fez, da morte dele, e o que ele fará ao nosso favor, sentiremos as obrigações do amor e da gratidão de servi-lo e conhecê-lo. Aleluia, Deus. Sabe, aquela questão que ela falou, a Johnny, ela falava assim, olha, quando eu chegar no céu, eu vou adorá-lo. Quando eu chegar no céu, eu vou glorificá-lo. Quando eu chegar no céu, eu vou correr por ruas de ouro e de cristais. É isso que ela está dizendo, né? Quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente conhece a sua graça, a sua misericórdia, mais nós queremos servi-lo, mais nós queremos conhecê-lo. O que Paulo quer dizer? Que o pecado só vai ser extirpado pela raiz se nós expusermos o tempo todo ao amor inimaginável de Cristo por nós. O pecado, ele não vai ter poder sobre a minha vida. Aleluia. Se eu começar a meditar no grandioso, no inimaginável, no incomensurável amor de Cristo por nós, quanto mais eu medito, antigamente a gente tinha esse costume de meditar no amor de Cristo. Você vai lendo certos livros, você lê, por exemplo, o livro de John Walker, um bom teólogo, os livros do Martin Lloyd Jones, os livros do Spurgeon, os livros do Spurgeon são maravilhosos, e você vai lendo, eles vão meditando a respeito do amor de Deus, e Paulo vai dizer assim, que vocês possam, com todos os santos, compreender a largura, compreender o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aleluia! Aleluia. Está chamando está chamando você, está chamando a igreja nesta noite para meditar, para compreender o tamanho do amor de Cristo pelos nossos pecados. Oh, Rei da Glória. Eu estava vendo os católicos domingo, carregando aquela palmeira na mão, andando pelas ruas com a palmeira. Eu falei assim, as mesmas pessoas que disseram uma semana antes, Hosana é aquele que vem em nome do Senhor, bendito, a palavra significa, bendito é o que vem em nome do Senhor, montado naquele jumentinho, e as pessoas pegavam aquelas folhas de palmeira e jogavam diante dele. Aquela mesma multidão que gritava, Hosana, Hosana, é o que vem em nome do Senhor, aquela mesma multidão, na semana
crucifica-o, 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 solta Barrabás, solta o criminoso e crucifica aquele que é inocente. Então nós temos que meditar, ponderar no amor de Deus pelas nossas vidas. Aleluia. O pecado, meus irmãos, ele só pode desenvolver no solo da autopiedade, naquele coração que vive com piedade de si mesmo. Ele acha que ele tem que ter reconhecimento. Aquele coração cheio de desgosto, de decepção. Aí não consegue experimentar a graça de Deus, não consegue experimentar o amor de Deus. Pessoas que ficam falando da valorização dos meus direitos, ou quando penso somente em mim, não estão me dando um tratamento igualitário, estão sempre falando, não estão tendo as minhas necessidades satisfeitas. Pessoas que só pensam em si. Deus me deve, tem assim, Deus me deve, as pessoas me devem, e eu me devo também. É uma pessoa que vive assim, só reclamando o tempo todo, nunca está satisfeita com nada, nunca está feliz com nada, só olhando para o seu umbigo, para as suas necessidades. Mas veja só, Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim, você precisa lembrar de que você é devedor. Você é devedor. Se você está aqui nessa noite, é a graça que te alcançou, é o amor que te buscou. Você estava no charco de lodo, totalmente emaranhado. Deus foi lá pela sua graça, lhe buscou, lhe redimiu, lhe santificou, lhe deu salvação. Glória. Fica reclamando o tempo todo. Nós temos que banhar-se na recordação da graça de Deus, como nós banhamos na recordação da graça de Deus. É tão bom, meus irmãos, cantar os hinos da harpa de manhã. Hoje eu saí de manhã cantando o hino 422. Às vezes eu me pego cantando o hino 186, 577. A gente vai cantando os hinos da harpa, sabe? A gente vai sentindo a presença de Deus em nossas vidas, nos renovando, nos fortalecendo, nos ajudando, aleluia, a vencer aquele dia. Banhar-se na recordação da graça de Deus afrouxará, enfraquecerá e matará o pecado no nível motivacional. Você quer sair dessa autopiedade, dessa vida de quando você nunca está contente com ninguém, está sempre murmurando, está sempre se queixando? E a gente sabe que a murmuração é a música de Satanás, é a música que ele mais gosta, é a murmuração. Nós temos que nos banhar na graça de Deus, banhar na misericórdia do Senhor. Como que eu saio do fundo do poço? Lembre-se, sua vida é uma expressão de sua mente. Vale recordar o que Paulo fala no versículo 5, capítulo 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, o que você firmou em sua mente determina o seu estilo de vida e personalidade. Você vive como? Você vive de acordo com a carne ou você vive de acordo com o Espírito? É ali que você concentra sua atenção, sua intensidade. É ali que a sua mente é cativada, ou uma mentalidade carnal ou uma mentalidade espiritual. O que você faz quando está sozinho? Presta atenção nessa frase aqui.
O que você faz quando está sozinho determina a sua mentalidade. Quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, não tem ninguém do lado direito, nem do lado esquerdo, na sua frente, nem atrás de você, você está sozinho. É ali, quando ninguém está te vendo, que vai determinar o tipo de mentalidade que você tem. Uma mentalidade espiritual ou uma mentalidade carnal. Sabe o que nós dizemos para nós mesmos? Algumas coisas assim, tipo, premeditando o pecado. Se eu fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu fizer determinada coisa, Deus vai me cobrar. É contra meus princípios cristãos. Se eu fizer isso, eu vou pecar contra a minha esposa. Eu vou prejudicar as pessoas à minha volta. Se eu fizer isso, eu vou me sentir constrangido. Se eu fizer isso, eu serei disciplinado. Se eu fizer isso, vai ferir minha autoestima. Vou me odiar pela manhã. A pessoa faz o que não deveria fazer e pela manhã fica todo aquele arrependimento. Essas palavras aqui, que eu acabei de dizer para os irmãos, são palavras de quem vive segundo a carne. É uma mentalidade carnal. É uma mentalidade que já está premeditando o que vai fazer e as consequências que haverá depois do seu ato. Contudo, o apóstolo Paulo diz que tal postura, presta atenção, olha, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso porque vai tirar você dessa religiosidade. Religiosidade é você estar preocupado com o que está acontecendo aqui. Está preocupado com as pessoas que estão do seu lado. Isso é religiosidade. E o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar, meditando nessa epístola de Romanos, não é religiosidade, mas ele quer nos ensinar espiritualidade. Você deixar de olhar para o lado horizontal e começar a olhar para o lado vertical. Porque nada disso vai eliminar o seu pecado. Equivale a aplicar a lei, a sua tentação e usar o medo para se conter. Usar o medo. A pessoa errou e a pessoa agora fica escondida. A pessoa não tem mais cara, não tem mais postura, porque ela errou. Porque ela fez o que não devia ter feito, mas ela fez do jeito que foi premeditado na cabeça dela. Ela foi se organizando para que as coisas acontecessem do jeito dela. Esse tipo de postura é uma postura religiosa. Porque veja só, qual deve ser a postura correta? Você não é mais para olhar para você, mas você tem que olhar para Deus. Veja o que Deus fez por mim. É isso aí. José falou assim: eu jamais pecaria contra o meu Deus. José poderia dizer: eu não vou pecar contra o meu pai, contra a minha família, não. Quando a mulher quis se deitar com ele, ele falou: eu não vou pecar contra o meu Deus. Aleluia. Olha a postura que nós temos. A postura religiosa é aquela postura que você está preocupado com as pessoas que fazem parte da sua vida. A postura espiritual é a postura de José. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Veja o que Deus fez por mim. É assim que eu respondo a Ele? É assim que eu vou responder ao meu Deus? Deus
eu peguei uma frase para terminar a pregação desse John Walker, um grande pregador, que ele está falando assim de coração. Essa frase aqui do John Walker, ele fala de coração. Ele fala com os olhos cheios de lágrimas. O que foi que eu fiz? Que amor, misericórdia, sangue, graça. Eu desprezei o amor, eu desprezei o sangue, eu desprezei a misericórdia, eu pisoteei. Essa é a minha retribuição ao Pai por seu amor, ao Filho por seu sangue, ao Espírito Santo por sua graça. Essa é a minha retribuição. É assim que pago ao Senhor. Denegri o coração que Cristo morreu para lavar. Eu denegri, eu machuquei o coração do meu Cristo, que me lavou dos meus pecados. O que posso dizer ao querido Senhor Jesus? O que posso dizer? Dou tão pouco valor à comunhão com Ele, Pai. Será que me empenharei em buscar o exato propósito da morte de Cristo? Será que eu vou desobedecer? Você não está vendo o que Deus tem feito por ti? Você não tem mensurado no amor de Deus por ti, a misericórdia de Deus por ti? Aleluia. Você não tem entendido o que Deus tem realizado, a sua família, tudo que tem acontecido com a sua vida, as bênçãos, e você vai machucar, você vai pisotear, você vai denegrir, você vai desprezar esse tão grande amor, fazendo coisas como o seu próprio Senhor, o Senhor de graça, o Senhor de misericórdia, o Senhor de perdão. Aleluia. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei muito preocupado com o que as pessoas pensavam de mim. Durante muito tempo. Durante muito tempo na minha vida eu fui um fariseu. Fariseu é justamente essa ideia de pensar o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão achando ao meu respeito. Mas depois que eu conheci a Jesus Cristo, depois que eu experimentei Jesus na minha vida, depois que eu avaliei, eu mensurei o tamanho do amor de Cristo por mim, o seu Espírito que habita em mim, que vive em mim, eu não preciso mais de que ninguém me diga nada, que ninguém me fale nada, porque a presença de Deus me basta, a presença dele me basta. E eu jamais vou querer machucar, eu jamais vou querer pisotear, eu jamais vou querer desprezar esse tão grande amor com atitudes pecaminosas, com atitudes que podem me levar caminhos escusos, caminhos perigosos, caminhos que machucam. Então, meus irmãos, vamos ficar não na mentalidade carnal, mas vamos ficar na mentalidade espiritual em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor nesta hora.